Eu gostaria de acrescentar algo a respeito esse mote, né, da PEC aí que Paula colocou, né? Eu acho que isso demonstra esse processo, né? Ele, ele deixa evidente as não só as contradições, mas as incoerências mesmo, tanto da esquerda quanto de direita, né? As incoerências dos dois campos que polarizam a sociedade brasileira e vários outros países, né? Nesse momento. Aí alguns que podem estar aí nos acompanhando, né, que por acaso conheçam um pouco do anarquismo, pode dizer, mas anarquismo na esquerda, né? Voltamos ao início da minha primeira fala, né, que eu disse que propunha aquele termo anarquismo ácrata, né, para ironizar essa ideia de alinhar, né, o anarquismo, seja a direita, seja a esquerda, né, o campo do pensamento anarquista. Existem várias expressões anarquistas, isso sabemos, né, que compõem um campo, né, mas esse campo ele se fundamenta, né, todas as expressões se fundamentam sobre alguns princípios comuns, né, por isso que fazem parte de um mesmo campo, né, e um dos mais destacados desse princípio é aquele do não governismo, né, então alinhar-se a projetos políticos governistas, seja de direita ou de esquerda, não tem nada a ver com anarquismo. Então, esses campos aí, né, governamentais de direita e de esquerda, né, eles demonstram, ao meu ver, nessa discussão aí, né, um aspecto das suas inconsistências, né, e que apontam para a realidade, o fato de que, como disse Paulo, no final das contas, né, e como diz o nosso, como você costuma dizer, Rogério, nosso querido Stirner, né, eles, no final das contas, agem a favor de interesses egoísticos próprios, né, enquanto instituições mesmo, né, de pensamento e de poder. O que mais exatamente eu quero dizer? Né? Eu quero dizer que quando se discute essa questão dessa PEC aí, né, o que a gente vê da parte da direita é a inconsistência com relação ao princípio que eles dizem defender, né, que é o princípio do não intervencionismo do Estado. Né? Isso não é um princípio defendido pela direita, né? O não intervencionismo do Estado, a redução do Estado. Então, a direita está propondo aí algo completamente contrário, contraditório, que o Estado aumente o seu campo de intervenção, o seu poder de intervenção sobre a vida das pessoas, né? Mais especificamente das mulheres. Né? Mas por que isso? Né? Porque estão muito alinhados, como a gente sabe, com as religiões, né? Com instituições religiosas. Né? Principalmente de orientação cristã, né? E que tem essa. E aqui eu quero deixar claro que eu partilho da compreensão de que espiritualidade e religião não são a mesma coisa, são coisas distintas. Né? Eu não estou fazendo uma crítica à espiritualidade, estou fazendo uma crítica às instituições religiosas, né? Que, na maioria delas, né, defendem esse princípio, né, de serem contrários, né, à interrupção da vida no ventre, que é uma discussão altamente complexa, acho que não é nada simples, né, até porque, né, por um lado, de fato, sabe-se hoje que ah, os estudos em psicologia, né, demonstraram que, de fato, o embrião, né, o ser na vida intrauterina, já recebe os estímulos e processa, né, e armazena em memória e tal, né, do que se passa, né, no seu entorno, no seu ambiente, né?
Mas, por outro lado, a gente sabe que há situações muito delicadas em que, de fato, é preciso fazer uma escolha entre, né, uma vida ou outra, né? E aí, né, se complexifica muito, né, a discussão. E pelo lado da esquerda, a gente tem aí, ao meu ver, né, demonstrado claramente a inconsistência, a incoerência, né, melhor dizendo, de, por um lado, serem defensores do princípio da dignidade, né, do indivíduo, né, pelo menos teoricamente, né, quando, por exemplo, com relação a essa questão da mulher, promove a bandeira do meu corpo, minhas regras, né, o que tá pressuposto aí, né, a ideia da dignidade, né, da mulher, né, da inviolabilidade da vontade da mulher, né, da autonomia da vontade da mulher. E, por outro lado, em momentos como o da pandemia, por exemplo, nós vimos a esquerda em peso fazer coro, né, com as políticas de constrangimento, de obrigatoriedade, praticamente, de submissão das pessoas à inoculação de drogas experimentais de engenharia genética nos seus corpos. Onde fica o princípio da dignidade do indivíduo, da inviolabilidade da vontade do indivíduo, né? E aí alguns podem dizer, mas naquele momento era necessário, não havia outra opção, até porque se alguns não fizessem, colocariam em risco outros, todos aquele papo que a gente sabe, né? Mas a gente viu desde o início, né, que se começou a fazer essa inoculação né, na população. Nós vimos que não evitava que se contraísse, né, a doença, como se diz, e se não evitava que se contraísse a doença, obviamente não evitava a transmissão, porque se alguém está doente, transmite, né? E aí havia sim outras, né? Seria uma longa discussão aí que não dá para entrar aqui mais agora, né? Mas de passagem quero dizer que havia pesquisas já em 2020 sobre o uso de vitamina D em altas doses que demonstraram, né, pesquisas com tamanhos de amostra, né, de voluntários muito maiores do que as que foram feitas nas pesquisas de desenvolvimento dessas drogas de engenharia genética experimentais, né, que demonstraram uma eficácia de mais de 75%, né, no uso da vitamina D em altas doses, na prevenção e na redução do risco de agravamento para quem já estava doente. Então, havia, sim, outras alternativas, mas a esquerda, em coro, né, em peso, deu sustentação a essas políticas de violentação, né, de certo modo, uns estupros mesmo, né, dos corpos das pessoas que não queriam se submeter a essas drogas experimentais. Onde fica, então, aí o princípio, volto a dizer, né, da dignidade humana, da inviolabilidade da vontade das pessoas, né, que está colocado na frase lá do meu corpo, minhas regras. E por que a esquerda cedeu a isso? Ao meu ver, mais uma vez, por interesse. E no caso da direita, né, a direita se demonstra inconsistente, né, com o seu princípio de não intervencionismo do Estado, quando propõe, né, uma lei que aumenta o poder de intervenção do Estado sobre a vida das pessoas, por conta, né, do seu envolvimento com interesses de instituições religiosas, né? No caso da esquerda, ao meu ver, essa contradição, né, com relação ao princípio da dignidade da pessoa, da inviolabilidade da vontade das pessoas, né, que a esquerda contradisse quando apoiou as políticas de obrigatoriedade da inoculação em massa, ao meu ver, e isso vai atender aos interesses da indústria farmacêutica, né? Porque nós vimos o tempo inteiro a esquerda, durante a pandemia, servir de esteio para os interesses dessas grandes corporações. E aí alguém pode dizer, mas
que há de mal na indústria farmacêutica? Olha, quem faz essa pergunta, para mim, demonstra muita ingenuidade. Basta procurar um livro, ler um livro, entre muitos outros exemplos históricos aí, né? Mas é um livro que chama-se Medicamentos Mortais e Crime Organizado, né? Que é de autoria de Peter Gott, que é um cara que foi executivo de uma grande corporação farmacêutica, que é um cientista sueco, se eu não me engano, do norte europeu, que era um cara bem renomado, inclusive, na Europa, e que demonstra com uma farta documentação a larga história de crimes contra a humanidade, né, cometido pela Big Pharma, pela indústria farmacêutica. Né? Então, concluindo essa história, o que a gente vê, como eu comecei dizendo inicialmente, é que tanto direita quanto esquerda, né, têm demonstrado essas suas inconsistências, essas suas incoerências, né? E esse momento específico da discussão dessa PEC, para mim, é mais um dos momentos em que isso fica evidente, e o problema para os anarquistas que se alinham, seja com a direita ou seja com a esquerda, é que acabam, né, nesse movimento, né, de associação, acabam engolindo, né, acriticamente, né, todas essas incoerências e inconsistências, né, sem fazer um exercício de um pensamento autônomo, como é o que deve caracterizar, ao meu ver, o campo do pensamento libertário, o campo do pensamento ácrata. Né? Então é isso, né? Acho que é mais um dos momentos em que se evidencia as incoerências e as inconsistências desses dois campos políticos aí, né? E que nós, enquanto ácratas, né? enquanto anarquistas, precisamos analisar da forma mais autônoma possível, né? Então, gente, só para a gente ir finalizando, tem alguns comentários, eu coloquei esse do Thiago, e tem mais algumas falas que eu quero colocar aí, se alguém quer responder, vão aí se organizando, vocês dois aí, que eu vou tentar colocar os outros comentários muito interessantes que estão surgindo aqui, e que eu não vou conseguir fazer tudo, então vocês se virem aí, vou colocar esse aí e já vou tirar, tá, para colocar o próximo. Então, Alguém pode responder, o Thiago? Bom, Rogério, você quer falar alguma coisa? Que eu acabei de falar, né? Também pode ficar chato eu retomar a fala, né? Para quem está ouvindo. Assim. Assim, esses comentários, né, colocados aí vai nessa direção, tanto incorporando uma crítica que a gente levanta aqui, os anarquistas têm feito, né, historicamente, não só a ciência, como o industrialismo, tem um veio anarquista que faz essa crítica, né, muito forte, né, um veio que isso não é geral no anarquismo. Né? Então tem esse veio mais ingovernável, vamos dizer assim, né, que coloca em xeque, problematiza, né, esses instrumentos sociais. Olha, desde Bakunin, né, em Deus e o Estado, né, ele traz uma visão de problematização da ciência, né, um texto de 1872, se eu não me engano, né, diante de Marx, que era o socialista científico, né, e ele diz, olha, a ciência não é a vida, é uma bússola para a vida é maior, né? Lembrando isso, né? Nesse sentido. Né? Ou mesmo os clássicos, enfim, que tem esse debate posto. Né? E quando a gente coloca essa posição para o tempo de hoje, né? E junto disso com a crítica ao industrialismo, não só ao capitalismo, mas ao industrialismo também, né? Pode-se, como alguém comentou aí, Francisco, se eu não me engano, né? Sobre, diante de uma apendicite, né? Teria-se que ter uma intervenção médica. É claro, né? Tem que, diante disso, né? Mas é bom também considerar, né, que o que é que leva a pessoa a ter
uma inflamação no apêndice, né? E colocar isso em xeque também, essas coisas inflamatórias que a gente coloca para dentro da gente, né? Em termos de alimento, de bebidas, né? De ares, né? E de emoções, e de relações tóxicas, né? Então, colocar tudo isso, né? Sem deixar isento nada, né? E, nesse sentido, né? Uma autogestão de si, né? Passa, né? Por você entender a sua vida, que inclui o corpo, né? É como um território que você não vai deixar ser colonizado, né? Ser evangelizado, ser catequizado. Isso aí não depende de muita coisa, não. Você já pode começar a fazer isso, assim, dentro, é claro, das limitações dos enfrentamentos de cada um, mas esse território que eu ocupo, né, eu já posso algo aí, né? Que efetivamente não deve ficar nessa perspectiva umbiguda, encismesmada, né? De ficar suficientemente se alisando, né? Mas, a partir disso, né, provocar associações de egoístas, né, como falava Stirner, né, e potencializar essa insurgência. Né? Esperar de grandes instituições é uma ilusão que a história já deveria ter demonstrado para todo mundo que não tem outro caminho, né? A não ser esse de construirmos, né, já imediatamente a partir, né, de você descolonizar, não só, para usar uma palavra hoje, né, não só descolonizar, mas abolir essa relação de colonialismo do seu corpo, do seu pensamento, né, das suas ideias, dos seus afetos, e do que aquilo que você ingere, né, já é uma boa. É o começo, né, que pode. Se não chegar nesse ponto, né, de plantar a própria alimentação, mas ter alguma coisa a ver com essa alimentação que você ingere, né? Ter uma relação com ela também, com a produção dela. Bom, seria por aí, mais ou menos. É o que o Francisco falou, né? Essa coisa de. Acho que o maior movimento que a gente pode fazer hoje é plantar nossa comida, os nossos remédios, mas é isso que você falou também, quer dizer, e eu tinha colocado isso um pouco antes, né? Essa coisa da nossa civilização inventar a doença para depois trazer o remédio, né? Tem a ver exatamente com os tipos de relações que elas inventam e nos obrigam, né? Os formatos de relação que a gente é constrangido o tempo inteiro a fazer parte, desde relações íntimas até relações hierárquicas em empresas, e, enfim. E alimentação, modo de vida, enfim, tudo isso diz respeito à saúde, né? Não só o nosso organismo, né? Que mais? Tem mais coisas aqui. O Francisco falou um monte de coisa legal, o Thiago disse que concordou com um monte de coisa. Deixa eu ver aqui o que eu acho mais para colocar. Eu não sei se vocês estão vendo as perguntas. Vocês viram as coisas que eu coloquei aqui? Ou não? Temos visto, dá para ver sim aqui nos comentários. Dá para ver, né? Tá. Tem uma outra aqui do Thiago que eu vou tentar colocar. Dá para ver aí? Chegou? Chegou sim. Eu não consigo ler aqui na tela, porque fica muito pequenininho. Então, eu coloquei, eu acho que a pergunta continua. Assim, ele diz assim, o Tiago Shinobi, né? Uhum. Mais uma pergunta aos debatedores seria: ciência de base nas universidades são o que descobre as substâncias. Ciência aplicada é que vem das Big Pharma. Como então criar mecanismos coletivos para usar também esse conhecimento universitário ao nosso favor, em vez do sequestro do grande capital? Olha, eu poderia começar a comentar um pouco isso, porque, como eu disse, né, eu tenho pesquisado o pensamento anarquista. Né? Olha só, né? Todos nós, eu, você, todo mundo aqui, a gente teve
né, como parte de nossa subjetivação, né, a presença no espaço escolarizado, que o Ivan Illich tanto atacou nos anos 60. Né? Isso tem implicações na maneira de existirmos. Né? Então, a gente olha para a coisa a partir desses escaninhos da escolarização e não consegue ver outra coisa senão a própria imagem. Né? O que eu quero dizer o seguinte, né? Os trabalhadores anarquistas, no começo do século, já estavam fazendo de outra maneira a produção do conhecimento, que não era nesses moldes escolarizados. Os jornais são bem a expressão. Se eu digo jornal, eu uso um vocábulo que hoje comunica alguma coisa, né? Como literatura, por exemplo. Mas lá naquele tempo, essas palavras hoje estão muito acanhadas para expressar o que ali estava acontecendo efetivamente. Então, você já existia dentro de uma sociedade hostil, adversa, capitalista, obscurantista, terrivelmente cristã, já existia espaços, zonas autônomas liberadas, zonas autônomas sazonal, zonas autônomas permanentes, né? Como falaria o Hacking Day. Né? Já havia, então a maneira de existir não se enquadrava nessa segmentação que a escolarização dá. As pessoas já viviam de outro jeito e, assim, elas estavam produzindo conhecimento, estavam criando uma economia distributiva, estavam se divertindo, estavam combatendo, estavam lutando, se associando contra o clericalismo, certo? E isso fica muito evidente ali nos jornais, nos livros. O que nos impede de ver é a nossa limitação cognitiva, intelectual, do nosso processo de socialização escolarizado. Então, quando se pergunta o que fazer desse conhecimento universitário a nosso favor, né, teria que ser desonerar essas fronteiras entre vida e conhecimento, entre poder e saber, e algo que já foi muito experimentado. Tem as expressões na história sobre isso. Né? Não há assim que inventar a roda, não. Né? A sociedade brasileira foi tangida maneirosamente por vários processos, que incluem a violência, o extermínio, o epistemicídio, né? Para essa pasmaceira, esse lodaçal que a gente está agora chafurdando nesses dilemas, né? De esquerda e direita, esse medievalismo que tem, né? Hoje no nosso tempo, né? Esquerda e direita, né? E a confusão que vem do pensamento. Né? A gente foi tangido para isso, em termos coletivos. Né? Eu não vejo outra maneira de se desvencilhar disso, que senão conseguirmos ampliar, difundir vidas insurretas, já construindo outras relações, já fazendo e expandindo isso. E agora, né? Eu como indivíduo, você como indivíduo. E criando solidariedades, laços, né? E inventando outras associações, né? Com esse ideal. E não assim, o que é que pede para a gente? Para a gente se empenhar para a próxima eleição votar no candidato. E as pessoas ficam endemoniadas, né? Para votar no candidato tal, porque daqui a 4 anos desde que eu sou criança que eu vejo esse delírio, essa ilusão, né, desses endemoniados, né, esperando pelos ídolos salvadores, né? Então, sabe, é sempre uma catástrofe, né, que está por vir. Né? Então, o Thiago que colocou essa questão de o que fazer, assim, vamos dizer assim, né? Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho senão esse de potencializar, né, as subjetividades insurretas, né, e saber que o processo de mudança e transformação se deve dar inclinado cada vez mais, tendendo para emancipação, para liberação constante. Né? É como aquele vídeo, né, que a gente estava vendo, que você mandou para mim, Rogério,
começa na gente, né? Nesse corpo aqui, ou com essa pessoa aqui, nesse corpo não vai entrar nada que seja dessa ou daquela indústria, né? Que está aí, é forte, é hegemônica, mas nesse corpo aqui ela não vai entrar. Nesse corpo vai se relacionar com quem bem entender e vai parir como bem entender e assim por diante. Começa na gente, né? E isso vai mesmo contagiando, né? Não tem coisa melhor do que esse contágio, ao invés desse outro contágio que você falou, que desde criança a gente vê, né? Lembro até da Regina Duarte, uma vez, eu tomara que eu não ganhe um processo, porque eu não tenho dinheiro para advogado, mas falando, eu tenho medo, ela tinha muito medo de um determinado, né? E aí ela se aliou a um outro, porque ela tinha medo daquele, e de repente desse, acho que ela passou a ter medo também, porque ela foi empossada lá em alguma coisa aí, não serviu para nada, e depois saiu de fininho, caladinha. Quer dizer, né? É só um jogo, um jogo já de cartas marcadas, e as pessoas ficam esperando a próxima eleição eleição com as mesmas cartas, as mesmas caras, os mesmos nomes, os mesmos partidos. É essa coisa que não muda, não muda. Então, não tem uma solução, talvez, na minha cabeça, né? Eu pensando aqui, macro, mas pode ser uma grande solução começar do micro e isso se estender, né? Aí ninguém segura.